criadores de camarão do Brasil, que já foram os maiores exportadores de camarão para a Europa, desde 2012 suspenderam as exportações do produto, mas este ano os planos são de retomada. Para falar sobre isso, eu e a jornalista Sara Vasconcelos conversamos com Itamar Rocha, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão. Essa questão do BNB, dos recursos, como é que está, né? Do início do ano, o Banco do Nordeste, ele fez algumas restrições, alegando que o setor tem uma inadimplência muito alta, cerca de 70%, e ficou de serem feitas análises para retomar essas linhas de crédito. Como é que está a situação hoje? Vocês estão tendo acesso a esses financiamentos? Não está. E nós rebatemos no momento, mostramos que não era verdade. No censo de 2011, nós identificamos 84 produtores de camarão do Brasil inteiro que tiveram acesso a financiamento. Nós sabemos que o valor nominal que o Banco do Nordeste financiou foi de 300 a 400 milhões, nós não temos acesso ainda no número oficial, e não aquele número que falou corrigido, mas não interessa, pode ter A, B ou C que não paga. Eu quero saber o seguinte, a espinha dorsal desse setor paga. Né? E aí o banco não podia, por causa de A e de B, fechar para um setor. Pode fechar para A e para B, mas não podia fechar para o setor. Isso está errado. Continuam então as restrições. Então, aí a ABCC vai se posicionar de alguma maneira em relação a isso, tomar alguma providência? O que pode ser feito? A nossa providência, que nós entendemos que é um canal importantíssimo, competente, vai ser dia 14 de maio, na Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara dos Deputados, que vai ter uma audiência pública para tratar do assunto BNB e importação. São dois assuntos muito importantes e muito caros para o nosso setor, e nós vamos mostrar aos deputados do Brasil, e também depois vamos levar para os senadores, esse tratamento desigual que nós estamos recebendo dos governos, do Ministério da Pesca e do Banco do Nordeste. Não há justificativa nesse momento atual do setor que está em plena recuperação, que não tem apoio de quem tem o recurso direcionado para isso, porque nós estamos falando de recursos constitucionais que vieram exatamente para resolver um problema de desigualdade regional, para melhorar, e nós estamos com essa oportunidade e nós estamos tendo dificuldades. Você colocou no início que a grande oportunidade vem justamente dessa queda na produção asiática com 400 mil toneladas. Hoje, qual é a produção brasileira e qual o consumo interno? Olha, nós consideramos que o ano passado o número foi 75 mil toneladas. A produção? A produção de camarão cultivado. Aí o Brasil produz mais 25 mil toneladas do camarão do mar. Você chega num número de 100 mil toneladas, que dá um consumo para o Brasil de 550 gramas de camarão. 550 gramas de camarão é 1% do que nós estamos consumindo de carne vermelha, que é 55 quilos. Ou seja, mas o nosso alimento é um alimento nobre, um alimento nutricionalmente muito importante, né? E que ele está sendo produzido no meio rural, 99% na região Nordeste, mão de obra sem qualificação, no micro e no pequeno produtor. Então, por isso que nós estamos defendendo. Essa atividade, ela está estruturando a ordem econômica e nós podemos crescer muito, porque o Brasil tem que consumir muito mais camarão. E a gente tem que estar exportando camarão. Agora, esse camarão, ele é integralmente consumido no mercado interno. Tem camarão suficiente para exportar? Nós fizemos uma proposta para o governo, para o Ministério da Pesca, se ele tirasse essa fobia da importação de camarão, a gente assinava um compromisso em 2 anos dobrar a produção. Mas vocês querem voltar a exportar esse ano? O camarão que tem hoje é suficiente para exportar? Nós temos condições de ampliar. O camarão, o ciclo do camarão hoje, nós estamos falando de 2 meses, 3 meses é um ciclo do camarão. Então, assim, se eu tomo uma decisão hoje, se eu aumento a densidade, você imagina que a nossa produtividade média em 2011 foi 3.500 quilos, mas nossa produtividade média em 2003 foi 6.000 quilos. Ou seja, se nós só precisamos voltar 10 anos, de 2003, com a tecnologia que a gente tem e está aprimorado, a gente tem condições com a infraestrutura que nós temos. Nós tínhamos 15 mil hectares em 2003 e hoje nós temos 22 mil hectares. Com essa infraestrutura que a gente tem, se a gente bota 6 mil quilos que foi de 2003, a gente praticamente dobra a nossa produção num ano. Então é preciso só o apoio do governo, a decisão do governo, o financiamento do setor, o licenciamento ambiental e a gente juntar a vontade dos produtores de realmente se inserir, continuar abastecendo o mercado interno e voltar ao mercado internacional, abrindo oportunidades que nós queremos. Não haveria risco de desabastecimento do mercado nacional? De forma nenhuma, por isso que a gente assumiu um compromisso de dobrar
dobrar a produção em 2 anos, ou seja, nós temos condições de seletivamente voltar ao mercado internacional, seletivamente, escolher algum dos países que possa pagar melhor o nosso camarão, ver um tipo de camarão que nós não estamos abastecendo no mercado interno e voltar esse camarão para o mercado internacional. Assim, nós temos que usar essas oportunidades. Não é justo que o Brasil não use as oportunidades que o Equador está usando, a Colômbia está usando, o Peru está usando, Panamá e todos os países da América do Sul. Qual seria a proporção, Itamar? Hoje 100% fica no mercado interno, quanto é que seria exportado nesse primeiro momento e quanto ficaria aqui? Nós acreditamos que a gente tem condições de botar 20% para exportação e ficar com 80%. Em 2013 já é essa ideia. Imagina que em 2003 era assim, 80% exportava e 20% ficava no mercado interno. Então, ou seja, nós estamos querendo virar assim, 80% no mercado interno e 20% exporta. E vamos aumentar a produção. Vou dar um exemplo, aqui no Rio Grande do Norte tem o maior projeto de camarão do Brasil. Ele passou, foi 2 anos fechado pela questão das enchentes lá de Açu, de pendência, e produziu 1.400 toneladas em 2011, produziu 4.000 toneladas em 2012 e vai produzir 7.000 toneladas em 2013. E pode produzir mais a Potiporã. Quer dizer, então, ou seja, se houver o apoio, se houver realmente a decisão do governo não fazer importação, vamos apoiar financeiramente o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, governo do Estado, vamos apoiar os microprodutores com o ensinamento que nós desenvolvemos o ensinamento. Inclusive, nós aprovamos um projeto no próprio Ministério da Pesca para, no ano de 2013, dar 67 cursos de boas práticas de manejo de biossegurança para o micro e pequeno produtor, nesse sentido de colocar esse grupo de pessoas que nós temos que dar esse apoio na situação de grandes produtores. Qual é a projeção de produção esse ano? E quanto ela pode chegar em 2014? Eu acho assim, nós vamos chegar para cima de 80.000 toneladas, e depende disso aí. Essa notícia agora, que o ministro está tentando, autorizando a importação do camarão, esfria muita gente de investimento. Muita gente está fazendo investimento, fica com medo. Mas eu acredito que segunda ou terça-feira nós entramos com a nossa ação na justiça para barrar. Porque nós não estamos barrando pela questão da mão de obra, nós estamos barrando pela questão de preço mais caro, nós estamos barrando pela questão sagrada da sanidade. São 35 doenças ou cepas de doenças virais que estão espalhadas pelo mundo, que nós estamos protegendo o Brasil dessa, que não é só o camarão, é a lagosta, é o caranguejo do Brasil, é o camarão selvagem do Brasil. Essas doenças, se entram no Brasil, eles podem dizimar essas populações naturais. Mas hoje os viveiros já são afetados pela mancha branca, por exemplo, né, no Rio Grande do Norte? Veja bem, no Rio Grande do Norte eu vi a polêmica que se diz aqui, não pode levar o boi do Rio Grande do Norte para ir pastar lá no Tocantins. O Brasil tem 27 estados, então assim, eu tenho 3 estados no Brasil que disseram que tinha mancha branca. 3. Mas nós temos 27. E nós temos o estado do Ceará que não tem o problema, nós temos o norte do Rio Grande do Norte que não tem problema, nós tivemos o sul do Rio Grande do Norte que teve problema, na Paraíba teve, e na Bahia, e os outros que não tem problema. E agora nós temos que proteger o país, é o que nós estamos fazendo. E não há como você controlar fronteiras do Brasil. Não é como hoje, ninguém pode transportar um boi, ninguém pode transportar um cavalo da região dentro do Nordeste, mas o camarão, se entrar no Brasil, não vai ter como controlar. O Ministério pretende liberar inicialmente a importação de 5.000 toneladas. 5.000 toneladas seriam capazes de fazer um estrago tão grande assim no Brasil? Se fosse 5 toneladas, eu não concordaria. 500 quilos a gente não concordaria. Qualquer é um vírus que vem, se entrar, dissemina, e quem é que vai controlar? O principal argumento da ABCC é a questão das doenças, mas o fato de o camarão importado começar a desbravar o nosso mercado comercialmente, isso também preocupa a associação? Não, veja bem, nós sempre ocupamos lugar de destaque no mercado internacional. Quando nós fomos em primeiro lugar na nossa importação dos Estados Unidos em 2003, o segundo era a China, o terceiro era a Tailândia e o quarto era o Equador. Quando nós fomos em primeiro lugar na Europa, o segundo e o terceiro eram todos eles. Nós nunca perdemos na competitividade. Agora, você não dá ferramenta ao produtor brasileiro e quer que ele entre na luta, o pessoal tudo armado de AR-15 e a gente tudo com tacape na mão para enfrentar, não está certo. Então é o seguinte, tem que dar a mesma condição de competitividade, nós vamos estar dentro do jogo. E o Brasil não tem medo deles, o problema é a doença. Com doença, ninguém realmente vai ficar em pé. Agora, todo mundo vai cair. Eles questionaram, inclusive, o relatório que foi feito pelo Ministério da Pesca e eles fizeram uma outra análise. Já chegou a uma conclusão dessa análise? Ele não respondeu. O Ministério da Pesca, olha, ele tinha direito e era obrigação de contratar consultores. Então ele contratou um consultor de São Paulo, outro de São Paulo, outro de Minas, pessoas que nunca no currículo deles trabalharam com nenhum crustáceo.
Então não era válido. Por isso que nós estamos, nossa ação tem fundamento que nós vamos derrubar. Porque ele tinha vários consultores do Brasil, do Rio Grande do Norte, do Ceará, professores, doutores no Brasil e fora do Brasil, que tinha conhecimento para ele ser contratado para pegar um parceiro. E não, ele foi atrás de pessoas que não têm conhecimento. Então, assim, Vocês esperam, então, reverter essa análise favorável e barrar o camarão. Mas, se não conseguirem, né, há expectativa, Itamar, de que esse camarão chegue mais barato no Brasil. Por que o camarão brasileiro é mais caro do que o camarão importado? Pelo número que eu já coloquei, não há essa expectativa. Havia expectativa quando ele estava falando no mês de dezembro. Hoje o cenário mudou. Com essa questão da AMS, o camarão todo vai subir. Não tem mais aquele camarão de $3,80, de $4. Não existe mais. É um mundo globalizado. Nós estamos vendo, essa semana estava vendo a feira, a maior feira do mundo, que é a feira de Bruxelas. Lá é que vai estar o preço do camarão. Mesmo o camarão pequeno, o camarão de 9 gramas já está no preço de $6. Não há como. Não tem mais esse preço barato. Esse preço era em dezembro do ano passado. Se o camarão argentino entrar, então deve estar ali em pé de igualdade com o camarão brasileiro. Sem dúvida nenhuma. E vai trazer as doenças. Mas o problema qual é? A Argentina, ela importa 32% do pescado dela. Estou falando de 60 mil toneladas de pescado. Veio da Tailândia, que é o foco principal da AMS. Essa doença que está aterrorizando, que o Equador fechou as fronteiras para o Brasil, até o cisto de Artêmia, que é um microcrustáceo. O Brasil não pode mais vender para o Equador. O México fechou as fronteiras para pescado da Ásia. Todo mundo está se fechando. E o Brasil agora querendo abrir para quê? Para o Equador, a Argentina, que não tem um camarão, é sazonal. Só ocorre 3, 4 meses por ano. Vai fazer a triangulação, como eles estão usando com outros produtos da agropecuária, usando a bandeira do Mercosul, fazer o camarão que vem da Tailândia, vem do Peru, vem da Colômbia, vem do Equador com doença e vai entrar no Brasil. Isso aí é o que nós sabemos que vai acontecer, e não tem dúvida nenhuma. Ok, então todas essas questões vão ser discutidas na FENACAN, que acontece quando? A FENACAN, abertura dia 10, que é uma segunda-feira à noite, agora 10 de junho, 11, 12 e 13 de junho, nós estamos trazendo, inclusive, os principais expoentes da cassinicultura mundial, de doença a tecnologia mais avançada, como é da nutrição, de lavicultura e tudo isso. A FENACAN vai ser, esse ano, um evento, são 10 anos que nós estamos comemorando de FENACAN. Tem que ser um evento de muito peso. Tá bom, então muito obrigada. Obrigada, Itamar. Obrigada, Sara, também. Vocês continuam acompanhando notícias sobre exportações, mercado e negócios na Tribuna do Norte impressa e na TN Online.